humanos. Vamos conversar sobre democracia e valores. O conceito de democracia é antigo, né? O melhor que se tem é democracia é o governo do povo, pelo povo, mas mesmo ele podia ser melhorado, tá certo? É que, inclusive, o conceito de democracia devia ser substituído por alguma coisa mais sublime, né? Só que nós somos meio burros, né? O ser humano ainda é muito burro para imaginar qual que seria o próximo passo no processo de valor. Em vez de democracia, seria mais sublime do que democracia. Bem, mas eu vou propor aqui algum método para a gente tentar melhorar o sistema de democracia e tentar chegar nas condições para se poder criar, inclusive, um outro conjunto de valores, não só relativos ao governo do povo, mas com relação a todos os valores, certo? Por isso, não estou particularmente interessado só em mudar o sistema atual. Estou mais preocupado com o que fazer com a humanidade num futuro bem longínquo, tá certo? Esperando que ela sobreviva até lá. Mas, então, como democracia é o governo do povo pelo povo, na Grécia Antiga tinha... o pessoal se reunia na praça, né? E a coisa não evoluiu porque o sistema de comunicação era meio limitado, então só podia funcionar enquanto estava ali na praça, né? Mas agora nós temos um sistema melhor. O sistema de comunicação funciona muito melhor agora, né? Cada ser humano nesse planeta, na hora que nasce, provavelmente já tem um telefone celular, então pode se conectar com tudo e todos em qualquer site do mundo, tá certo? Por isso, como sistema de comunicação melhor, a democracia dita direta, né? Onde cada elemento do povo, cada pessoa do povo vota em todos os assuntos que lhe interessam, certo? Outra coisa, com a crítica na antiga Atenas, né, 500 anos antes de Cristo, é que os intelectuais diziam que não, só os intelectuais que tinham conhecimento suficiente para votar em todos os assuntos, né? O povão não tem conhecimento suficiente para votar em todos os assuntos. Mas eu discordo. Atualmente, a gente pode corrigir isso da seguinte maneira. Eu sugiro introduzir sabedoria no processo de votação. A sabedoria pode ser incluída de várias maneiras, certo? Eu vou sugerir uma que aplicamos com suficiente sucesso na última vez que fizemos um planejamento estratégico para o Brasil.
Ah, e o que nós fizemos? Para introduzir a sabedoria, nós solicitamos que cada respondente ou votante, o participante no processo de votar, ele atribuísse um peso à sua opinião, dependendo do que ele achasse. Se ele soubesse muito sobre o assunto, ele dava um peso maior. Se soubesse e achasse que sabia pouco sobre o assunto, dava um peso menor à sua opinião, certo? Por exemplo, de 0 a 9, né? Não, de 1 a 9. E as propostas também eram as coisas que iam ser votadas. Depois você colocava uma nota que ia, por exemplo, de 1 a 9, ou de 1 a 10, como você quiser, 1 a 100, ou 1 a 1000, não interessa. Para justamente indicar quão desejável era essa proposta. Tá certo? Uma outra coisa é que nós modificamos, que é uma novidade, é que, em vez de terem leis, você votar em leis, nós sugerimos que seja melhor votar em proposições ou propostas. Proposições. Eu explico. Uma lei seria: não matarás, né? É muito finalística isso, né? Eu prefiro uma proposição que seja valorizar o ser humano a si próprio e aos seus semelhantes, certo? Isso dá uma dinâmica ao processo à lei. Em vez de ser estática, ela é dinâmica. Em que direção você caminha, tá certo? Não é fatalística, não é terminal. Ela dá uma direção. Então, você está sempre melhorando, né? Você tem uma possibilidade de sempre melhorar. Entendido? Portanto, em vez de leis, proposições. Tá certo? Isso é muito melhor do que só leis. Leis, elas têm outro problema. Elas podem se tornar obsoletas rapidamente. Proposições, ela tem uma vida um pouco mais longa, né? Porque dá uma direção. Portanto, o processo seria todo mundo votar nas proposições que está interessado e dar o peso que a sua própria opinião deve ter em cada um dos tópicos, tá certo? Aí a gente calcularia a média aritmética ponderada de todo mundo e teria um valor que seria a média aritmética ponderada para cada assunto, para cada proposição. E com isso seria a primeira rodada do processo. E isso se chama um processo de convergência de opiniões. Tá? E na segunda rodada, todos esses votantes receberiam como informação essa média ponderada e reformulariam a sua posição se distanciassem da média, baseado nessa informação. Ou, se tivesse uma razão muito boa para manterem a sua opinião, essa razão seria informada aos outros participantes para ver se eles mudam de opinião. Tá certo? Então, na segunda rodada, nós vamos ter uma novas notas nas proposições e aí o processo vai convergindo. Você pode ter tantas rodadas quanto forem necessárias. A primeira vez que eu apliquei isso, eu apliquei para decidir
a importância dos projetos para poder no Instituto de Pesquisa Espaciais, né? Para decidir quanto de recursos cada um que iria receber. E eu não sabia quantas rodadas precisava, então eu fiz 6 rodadas. Mas eu verifiquei que em todas as, tanto nessa como em todas as outras aplicações posteriores, com 2 rodadas já tem uma convergência suficientemente boa, certo? Com pelo menos 2 rodadas, você confirma para os participantes em que direção está se caminhando. Então, eles todos viram partícipes dessa decisão. Então, é muito mais fácil de implementar essa proposição. Tá certo? Agora, esse método, que eu chamo de democracia com sabedoria, pode ser aplicado em qualquer situação. Pode ser em decisões locais, regionais, cidade, estados, países, mundo, universo, o que você quiser. E também pode ser aplicado em qualquer área, seja na área legislativa, ela foi desenvolvida para a área legislativa, mas essa democracia, ou esse modo de tomar de decisão com sabedoria, você pode aplicar também na área judicial, na área executiva, na área gerencial, em todas as áreas. Né? Todas as decisões. Não só num país, em qualquer situação, em todos os países. Eu não penso que eu estou querendo derrubar todos os países, não. Isso é como se fosse uma utopia. Vocês aplicam se quiserem. Né? Mas todo mundo poderia pensar, talvez vamos tentar aqui experimentar com pequena situação e ver se funciona. Se funcionar, a gente vai ampliando. É o que eu visualizo, né? Apesar de já ter aplicado isso a nível de país até. Não só de organização, mas a nível de país. E funcionou bastante bem. Funcionou não só no planejamento estratégico, como funcionou também naquilo que eu chamo de planejamento de valores, ou planejamento axiológico. Né? Planejar os valores que a sociedade deve ter no futuro. Tá certo? Por quê? Porque os valores que a gente tem no momento, em todas as sociedades, são péssimos para o momento e muito piores para o futuro. Certo? Então, a gente deve começar a pensar em um novo conjunto de valores que deve começar a perseguir para ter sociedades e humanidade com mais chances de sobrevivência. Tá certo? Pequeno parênteses aqui. A nossa evolução tem sido relativamente paulatina, né? Então, tem dado tempo dos nossos valores se atualizarem com o tempo e até serem incorporados no nosso make-up genético. Mas depois de que começou a industrialização no mundo, a coisa começou a acelerar muito mais rápido. E aí parece que não há tempo hábil de se ter tempo de mudar, inclusive, o conjunto de valores e o make-up genético das pessoas para atuar nessas novas situações. Tá certo? E parece que a coisa está cada vez mais acelerando, então a gente não pode deixar
esse processo seguir como se fosse evolução natural, porque não vai conseguir alcançar a velocidade necessária de mudança que a gente precisa. Então, a gente precisa estar continuamente em mudança para se tornar viável, sobreviver como indivíduo e como humanidade, certo? Por isso, a gente tem que passar, do ponto de vista meramente se preocupar com as coisas como é que são agora e começar a se preocupar também com o futuro. E cada vez mais longe no futuro, certo? Para que se mude os valores de tal maneira que eles cheguem a um bom termo, nós como humanos ou variações genéticas nossas, cheguem a um bom termo e sobrevivam aos bilhões de anos que a gente espera viver ainda como humanidade. Agora dirá a vocês, poxa, mas esse negócio de ficar votando em todos os assuntos, todo instante, deve ser cansativo. E é cansativo, né? Então, para facilitar esse processo, a gente pode associar a cada um de nós um sistema de inteligência artificial para acompanhar as nossas votações e ver como é que a gente está votando. Então, ele vai aprender como é que a gente vota nas coisas e aí a gente pode delegar para essa inteligência artificial fazer essas votações por nós. E só periodicamente, de vez em quando, a gente vai lá e verifica se a inteligência artificial, nossa inteligência artificial, ela está seguindo de acordo com o que a gente quer. Se tiver, a gente atualiza ela aos nossos valores. Entendido? Dirá você, mas aí daqui a pouco a inteligência artificial vai vai ser autoconsciente, vai decidir sozinha. Não é isso. Porque nós seguimos sempre com um conjunto de regras. O que nos norteiam ou orientam são valores, certo? E a coisa semelhante vai ser com a inteligência artificial. Vai ter um conjunto de regras que também a orientam ou norteiam, certo? E nós temos que começar também a pensar em metavalores. O que norteia ou orienta os nossos valores? Bem que já é difícil lidar com valores, imagina metavalores. Mas temos que começar a pensar sobre isso. Então, nós vamos ter as inteligências artificiais fazendo esse trabalho chato, sem graça, por nós. E a gente vai nos dedicar mais a fazer trabalho mais criativo, tá certo? E, inclusive, o trabalho braçal vai ser deixado também para os robôs, né? Com inteligência artificial. E a gente fica no trabalho mais contemplativo, mais de criativo, e cuidar da saúde, de outras coisas interessantes que as máquinas não conseguem fazer. Entendido? O que eu posso dizer? Bem, isso, se a gente fizer isso, a gente vai economizar um bocado de recursos. Continua ainda dizendo que isso é utopia. Você aplica se você quiser, tá certo?
Agora, se você quiser aplicar, e a sociedade, todo o povo quiser, ele vai economizar um bocado de dinheiro no sistema legislativo, em todos os níveis, municipal, estadual, país, continente, mundo, né? Vai ser uma economia tremenda. Também vai eliminar o custo do sistema judiciário, que também é muito caro. E não é muito justo, é bastante injusto. Então, tendo esse método de democracia com sabedoria, nós vamos ter um sistema mais justo. Eles vão funcionar como júri, né? Todas as decisões jurídicas serão por júri, onde o povo vai decidir. Não um ou dois, ou uma turminha com alguns outros interesses. Então, outra coisa, sistema de defesa também devia ser democrático. Devíamos ser, no mínimo, como a Suíça. Não tem sistema de defesa contínua. Todo mundo é voluntário, desde que nasce. Então, todo mundo vai se treinar a se autodefender e a defender o seu semelhante. Você pode se treinar em o que você achava melhor. Em arma branca, arma de fogo, guerra eletrônica, sabotagem, hacking, aquilo que você quiser, contanto que você defenda a si próprio e aos seus semelhantes. Então, isso vai reduzir criminalidade, vai reduzir um monte de coisas. Claro, tudo isso é utopia, né? Você aplica se quiser. Não vem os outros que vão se considerar desempregados com assim, um emprego ameaçado, corre atrás de mim porque eu estou sujeito. Não. Todos esses que vão ser desempregados, é porque o trabalho deles é muito chato, muito bobo, muito... Né? Dos políticos, dos juízes, dos advogados. Deixa que o povão sabe melhor em conjunto o que o povão quer. Tá certo? Inclusive o povão, tendo mais tempo, mais liberdade, vai poder estudar mais, se instruir mais, para votar mais, né? Porque uma outra parte de corrigir o sistema é ter o sistema, ele mesmo que se corrigir. O teu voto se aproxima da média, o teu peso vai ter um aumento. Se teu voto estiver longe da média, teu peso vai perder de valor. Tá certo? Então você vai ser estimulado a cada vez estudar mais e fazer um voto mais informado, certo? E isso vai ser bom para você e para todos. E outra coisa, como que você vai remunerar? Como é que vai viver esse povo? Esse povo vai viver justamente desses votos, né? Eles vão ser remunerados por votarem, porque votar dá trabalho, você vai ter que pensar, se informar. E então todo mundo vai receber um pequeno token cada vez que vote. Isso vai manter a subsistência, vai ser uma moda de subsistir das pessoas. Certo? E vai ser um estímulo para você votar. Porque esse negócio de trabalhar de graça, não tem muita graça. Mas com uma pequena estímulo,
aí todo mundo vai votar. Mas então, nós vamos ter menos necessidade de impostos e vamos gastar menos recursos desse planeta pequenininho, vamos viver mais felizes e com mais sustentabilidade e com maior chance de sobrevivência. Tá certo? Então, agradeço pela vossa atenção e quando se tiverem alguma outra pergunta, porque eu não creio que seja tão simples assim de entender tudo que eu estou dizendo, estou à disposição para responder todas as perguntas que vocês tiverem. Tá? Muito agradecido.